Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman com vocês para mais um vídeo artigo, mais uma meta-análise, hoje de um assunto que rolou na discussão de aula. Para quem acompanha minhas aulas e quem é meu aluno aí sabe que eu tenho um discurso que a gente não tenta convencer ninguém, a gente tenta mostrar para que lado as tribos podem ir, né? Tem tribo que come carne, tem tribo que come só vegetal, cada um tem a sua tribo, cada um tem que achar o que é sensato, o que é coerente, seguir ou não seguir, né? Vamos falar hoje um pouquinho, só antes de falar do que nós vamos falar aí, diz uma coisa, está inscrito no canal já, faz a forcinha aqui, ó. Tô batalhando para chegar no meu, eu quero um dia dar risada desse número, hein? Então vamos lá, gente. Vamos falar de dor muscular após o exercício físico, né? A dor muscularzinha, é aquela que dá depois do treininho de peito, aquela dorzinha que dá depois da corrida. E aí, fazer alongamento depois resolve ou não resolve? Adianta fazer o alongamento depois? Piora, não piora? O que acontece se tu faz o alongamento? A galera vem sendo um discurso forte que a gente fala há muito tempo, diz, não, fazer um alongamento para soltar um pouquinho, para não sentir dor. E aí, é verdade ou não é? Achei uma meta-análise muito atualizada. Vamos lá, então, vamos ver o que a literatura tem a nos dizer sobre o que nós vamos falar. Então, vamos lá. Entrando aqui, voltei. Vamos lá. Esse aqui é o artigo, efetividade do alongamento pós-exercício na recuperação da força, da amplitude de movimento e da dor muscular em curto tempo e até mais horas depois. Tá? José Afonso e colaboradores, Grupo de Portugal, Brasil, Chile, publicado em maio de 2021 nesta revista aqui, que é uma revista que tem apresentado muitas revisões e meta-análises. Muito bem. Vamos contextualizar, né? Aqui tem uma coisa muito importante que eu quero contextualizar com vocês, tá? A gente sabe, né, que o exercício, o alongamento, a volta à calma, desculpem aí, a volta à calma é um aspecto muito importante após a prática de um exercício, né? Isso é fato, a gente tem, é uma orientação que a gente tem, enfim, que se traz nos principais posicionamentos, e entre esta volta à calma está na redução da intensidade e na realização de alongamentos, né? E isto, né, este alongamento, ele é indicado nada mais, nada menos, né, do que pelo American College e pela American Heart Association, ou seja, duas instituições de um grande nome e prestígio na área da educação física. Então, nós estamos falando de uma recomendação que não é uma recomendação que um fala para o outro, de duas instituições muito fortes. Bem, e aí a grande proposta é que a prática do alongamento, né, poderia, né, reduzir a rigidez, a dor muscular, que poderia melhorar a amplitude muscular sendo feita após os exercícios. Então a introdução passa por isso, e aí vamos para o objetivo, onde o objetivo, a ideia é fazer uma meta-análise, usando a metodologia Prisma como referência e a metodologia GRADE como avaliação de qualidade dos estudos. Foram utilizados estudos originais em diversas linguagens, muito interessante, português, espanhol, francês, italiano, inglês, enfim, o pessoal abriu o leque para poder procurar bastante coisa. E usando estudos randomizados, que são aqueles estudos de melhor qualidade em termos de estudos originais. Bem, os critérios de inclusão e exclusão, assim, acho que nada de muito especial. Deixa eu abrir minha tela um pouco mais aqui. Nada de muito especial, mas assim, qual é que era a ideia dos estudos, né? Que as pessoas produzissem um protocolo de exercício que pudesse causar dor, tá? Já vou falar quais foram esses protocolos. E após isso, diferentes metodologias de recuperação. Uma metodologia que era a passiva, ou seja, não fazer nada, e a outra metodologia, fazer o alongamento. E aí os tipos de alongamento foram vários, tá? Que eu também já vou trazer para vocês nos resultados. Então, esta era a ideia, e avaliar diferentes parâmetros: força, dor e amplitude articular. Muito bem. E no máximo até 72 horas, 3 dias após. Bem, primeiramente, daí, dizendo que os estudos tiveram avaliação do risco, né, dos estudos foi avaliado por um sistema também, tá? E, deixa eu ver o que mais, o efeito de magnitude, né, o effect size foi classificado em diferentes critérios, né, menos de 0,2 trivial, pequeno, e por aí vai. E a heterogeneidade também foi avaliada
por meio de critérios aí até 25%, de 25% a 75% e mais que 75%, sendo baixo, moderado ou alto, respectivamente. Muito bem, né? Vamos lá, seleção dos estudos, então. Aqui tem muitas tabelas e tem bastante material que eu tive que dar uma resumida, né? Primeiramente, sobraram apenas 11 artigos nessa meta-análise, sendo que somente 10 foram possíveis de serem utilizados para o cálculo dos efeitos de magnitude. Que perfil de gente foi? Adultos de 17 a 38 anos, homens e mulheres, diferentes níveis de treinamento foram localizados. O protocolo de indução de dor foi utilizado em membro superior, membro inferior e ambos os grupos, né? Atividades como ciclismo, corrida, exercício pliométrico, jiu-jitsu, mas o mais comum dos estudos foi treinamento de força e bastante com ênfase na contração excêntrica, né? Por causar mais dor. Ainda, a duração de dor dos protocolos, né? O tempo que durou essa sessão, ele variou entre 10 e 55 minutos, né? Então não teve um padrão único. Os exercícios, todos eles, no mínimo, realizaram alongamento após esses protocolos, sendo que outros protocolos, esses alongamentos foram do modelo ativo, passivo e a facilitação neuroproprioceptiva, né, o PNF. Ambos, aí ainda teve um estudo que usou ambos os modelos. Não teve alongamento dinâmico nesses estudos. Então, o que se fez, protocolos de dor e protocolos de alongamentos. Alongamentos ativo, passivo e o FNP. Né? O FNP é aquele em que a pessoa faz força, relaxa, amplia o movimento, faz força, relaxa e vai indo. O que mais? No mínimo 1 minuto e no máximo 30 minutos de alongamento após. A intensidade do alongamento variou entre os estudos, ou com poucos desconforto, ou com máxima alongamento dos isquiotibiais, ou um grande desconforto tão grande quanto fosse possível suportar. Então, diferentes padrões de termos foram usados para avaliar a intensidade do alongamento, visto que não tem como se avaliar isso de outra forma, senão pela percepção da pessoa, né? Bem, e os modelos de comparação com o alongamento foram o passivo, que foi a maioria, baixa intensidade de bicicleta, corrida jogging, massagem, crioterapia, imersão em água gelada. Então, teve diferentes parâmetros de comparação do alongamento com esses modelos. Muito bem, então está ali os 10 artigos da meta-análise, a tabela com todos os estudos, e aí a gente começa com a primeira consideração muito importante, tá, gente? Se vocês observarem aqui, isso aqui é o quadro de qualidade, né, do risco que envolve na pesquisa de ter algum viés. Ou seja, a pesquisa não conseguiu, teve problema, não foi sorteada a amostra, não foi cegado o avaliador, coisas desse tipo. Eu vou fazer um vídeo especial sobre esse tipo de critério. Mas se vocês observarem, né, de forma geral, nós temos muitas cores amarelas e vermelhas, né, que mostram que existe um risco maior em relação ao estudo, né? E poucas bolinhas verdes mostrando que o critério foi plenamente atendido nos diferentes estudos. Aqui uma outra forma gráfica de apresentar isso, né? E aí nós vamos para os resultados, né? Vamos lá então. Resumindo os resultados, sempre lembrando, né? Tá inscrito, show? Não está inscrito, estou contando contigo. Me ajuda a divulgar o canal aí, faz favor. Bem, é o seguinte. Aqui nós encontramos o seguinte, foram apenas, a comparação foi muito, não conseguimos, o estudo não conseguiu a comparação em todos os critérios, só foi possível comparar a redução, o comportamento da força muscular após 24 horas e o comportamento da dor muscular 24, 48, 72 horas. A amplitude muscular não foi possível ser feita por conta da falta de estudos. Vamos lá então. Ainda a tabela, toda ela descrita com todos os estudos, tá? E vamos lá. Nosso primeiro quadro da meta-análise. A primeira mostra o comportamento da força logo após o alongamento, tá? Como se realizou o comportamento da força após o protocolo de alongamento. E a gente encontra um resultado de redução de força logo após, né? No máximo 1 hora após ter feito o protocolo. O cara fez o exercício, fez o alongamento, mediu a força de novo. E essa força
reduziu num efeito de magnitude de 0,848, ou seja, um grande efeito de magnitude, fazendo alongamento. O grupo que não fez nada, que teve uma recuperação passiva, também teve redução, ou seja, fez o protocolo de indução à dor, não fez nada, avaliou a força logo depois, também teve redução de força, né? E aí, quando você compara os dois protocolos, né, o grupo que fez alongamento, o grupo que fez o passivo, nós encontramos que essa meta-análise não encontra diferença significativa. Ou seja, pensando na questão da força muscular, logo após o protocolo, fazer o alongamento ou não fazer, você tem um resultado semelhante, né? Não interfere em nada. Então, será que eu preciso fazer alongamento? Pensando na força. Mas muito bem, não estou pensando na força. Vamos para o ponto principal do nosso estudo, que diz relação ao comportamento da dor muscular tardia, né? Dor muscular tardia, microlesões, processo inflamatório, né? Sensibilidade na musculatura. Muito bem, o que nós encontramos? Primeiro, o que acontece quando o sujeito faz o protocolo 24 horas após, ele avalia, ele faz o protocolo de dor, faz o alongamento e avalia a dor após 24 horas. O que acontece? Existe um aumento da dor muscular, ou seja, esse alongamento não impediu a dor, ele ocasionou a dor. O efeito de magnitude de 1,5, ou seja, um efeito considerado como grande, né? Um efeito grande. E assim nós vamos ter todas as meta-análises diferentes em cada um desses gráficos. Eu fiz um resumo aqui para facilitar nosso entendimento. Então vamos lá, olha só. O primeiro que eu mostrei para vocês aqui foi fazer alongamentos, né? Após 24 horas, o que acontece? Acontece um aumento da dor, um grande aumento da dor. Se você fizer uma parada passiva, não fizer nada após o protocolo, também tem um grande aumento de 1,8. Quando a gente compara o alongamento versus o passivo, nós temos um comportamento igual, ou seja, não tem diferença entre fazer o alongamento ou não fazer nada na dor muscular após 24 horas. E esse comportamento se repete tanto em 48 horas como em 72 horas. Então, em 48 horas, o efeito magnitude para quem alonga é 1,49 e 1,52 para quem não faz nada. Ambos ainda com dor. Perceba que não houve diminuição de dor. Ainda existe um relato de dor após isso. E quando você compara um modelo contra o outro, não temos diferenças. Ambos não previnem a dor. Não fazer nada ou fazer o alongamento não previne a dor. E quando a gente vai para 72 horas, o comportamento é o mesmo, somente agora um moderado aumento, quer dizer, começa a haver uma redução dessa dor, mas fazer alongamento ou não fazer nada ainda não impede que doa esse músculo após. E quando comparado os dois, o efeito de magnitude é igual, né? O effect size ele não é significativo, com magnitude trivial ou pequena, certo? Muito bem. E aí alguma coisa no texto, né? Então, assim, ele fala que não houve evidência que o alongamento promova uma recuperação, né? O que é contrário ao que os posicionamentos oficiais, lá na introdução, a gente falou sobre isso, né? A Impone ainda fala assim, que somente foram encontrados poucos estudos na avaliação da força, e a maioria de dor, não foi feito nada em amplitude. E aqui os gráficos, todos eles que eu falei para vocês, né? Então, eu resumi tudo isso naquela tabela. Então, ó, comparando o passivo com o alongamento 48 horas após, não houve diferença. Observe que o losango está sobre a linha do zero, né? E depois, quando a gente vai 72 horas, da mesma forma, comparando o passivo com também não há diferença. Bem, e como conclusão final, os autores trazem: no geral, nossos dados não suportam nem contradizem a utilização do alongamento pós-exercício. No entanto, se o alongamento pós-exercício não parece melhorar a recuperação em relação à recuperação passiva, ou seja, o repouso, a implementação do primeiro entre os participantes ou atletas é no mínimo questionável. Bem, estou fazendo, não resolve nada, por que eu vou fazer? Então, no mínimo é questionável. Ainda assim, os dados são escassos, heterogêneos, e a confiança geral na evidência cumulativa é muito baixa, muito importante isso. Por enquanto, as recomendações sobre se o alongamento pós deve ser aplicado para fins de recuperação são enganosas, pois
espera aí, pois, perdi aqui, devem ser aplicados para fins de recuperação são enganosos, pois os dados, que são insuficientes disponíveis, não suportam essas alegações. Então, muito cuidado na perspectiva de fazer ou não fazer. Veja bem, eu não estou, né, deixa eu voltar aqui para a minha tela aqui, eu não estou querendo dizer que você não deve fazer o alongamento. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, você não pode dizer que o alongamento vai prevenir a dor. No mínimo, isso é questionável. Nós temos poucos estudos. Os estudos que nós temos, vocês viram que a maioria tem 3, 4 estudos apenas. Os estudos que nós temos são de baixa qualidade, o que requer um pouco de interpretação cuidadosa. Vamos ter que avançar mais alguns 5, 10 anos até que a gente tenha mais consistência, mas por hora a gente não pode afirmar que o alongamento previne a dor muscular, né? Ele nem diminui, não diminui. A evidência que mostra que nem diminui, não diminui. Posso utilizar para outras coisas? É importante fazer para dar uma relaxada? É importante porque o cliente gosta, se sente bem? Show, tá valendo, não tem problema nenhum. Agora, você afirmar que você vai diminuir a dor muscular, tenha cuidado. A evidência científica, a tribo da ciência, não comprova isso aí. Valeu, galera! Te inscreve no canal e quero dizer mais uma coisa aí, hein? Esqueci de falar no começo, me lembrei no meio da apresentação. Olha só, nós estamos indo para os últimos artigos do primeiro ano do canal aí nesse formato e eu quero contar contigo. Faltam ainda, esse aqui, o artigo 44, faltam 8 artigos para nós fecharmos o ano. E conto contigo aí para me ajudar na inscrição. Tem uma seleção de artigos já separado, artigos top. Os últimos 8 artigos aí do ano vão ser só topzera. Pode confiar, vem junto, assiste até o final e tamo junto nessa aí. Valeu, gente. Um abraço aí para todo mundo aí. Até uma próxima.